Oi meninos, quanta saudade de vocês! Estou aqui hoje para falar com vocês sobre placas tectônicas e deriva continental. Com qual objetivo? Entender o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva continental dos continentes. Como será que a Terra ficou com esse formato? Observe o contorno dos continentes. Alguns parecem se encaixar como um quebra-cabeças. E foi isso mesmo que alguns pesquisadores, cientistas, começaram a perceber. Eles viram que se tivesse como encaixar os continentes, a grande maioria deles encaixaria com quase total perfeição. E isso despertou neles a curiosidade de pensar, será que esses continentes um dia foram de outra forma? Será que um dia eles não eram tão distantes como estão hoje? Mas para entendermos isso melhor, nós precisamos entender como é a teoria da deriva continental, proposta por Adolf Lothar Wegener, que nela ele acreditava no movimento dos continentes. E isso será melhor explicado no vídeo que vocês vão assistir agora. Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangeia. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual, processo conhecido como deriva dos continentes. Os montes Urais e os montes Apalaches já existiam na época do Pangeia. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda dividindo o Pangeia em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Vocês perceberam que no vídeo o Wegener acreditava que um dia os continentes serão todos juntos, formando a Pangeia, Pan, que significa toda, Geia, que significa terra. E ao redor, cheio de água, que é um único oceano, o Pantalassa, porque Talassa significa oceano. E que com o passar dos anos, dos milhares e milhares de anos, eles foram se separando, se separando, se separando, e até chegar na conformação que nós conhecemos hoje. Só que apenas o encaixe perfeito de alguns continentes e a proposta de que eles haviam se separado não bastava para a teoria da deriva continental de Wegener ganhar adeptos. Então, para isso, ele foi em busca de evidências como pesquisas, estudo e viagens a vários lugares para confrontar as suas teorias com a realidade atual. Assim, ele verificou a existência de vários fósseis de plantas e animais em vários continentes com distâncias enormes. Aí ele começou a pensar, como poderia ter vivido um animal na América do Sul e na África com a distância tão grande do Oceano Atlântico? O mesmo animal encontrou fósseis do mesmo animal nesses dois continentes. Assim, outro exemplo é essa samambaia, que foi encontrada em todos, olha, na Austrália, na Antártica, na Índia, na África, na América do Sul. Esta é uma das evidências. Os fósseis de plantas e animais terem sido encontrados em continentes tão distantes. Para ele, se fosse possível encaixar alguns continentes, teria como começar a montanha em um continente e terminar a montanha em outros continentes. Então, as evidências de relevo
eram muito grandes. Mas ele morreu em 1930 sem comprovar a sua teoria. E para entendermos melhor o afastamento dos continentes, assistam ao vídeo. Atualmente, uma das evidências da dinâmica da tectônica de placas pode ser observada no Rift Africano. Localizado na porção leste da África, o Rift Africano conta hoje com várias fraturas, algumas delas com até centenas de quilômetros de extensão. Esse processo foi o mesmo que ocorreu há 128 milhões de anos e culminou com a separação dos continentes africano e do continente sul-americano. Após a fase Rift, vem a fase Mar Vermelho, ou seja, as águas do mar irão invadir, separando definitivamente as duas porções continentais. Vocês viram no vídeo uma rachadura lá na África. Aquela rachadura, ou rift, é a prova de que há a separação de placas tectônicas. Mas como definir direitinho placas tectônicas? Olha a imagem. Vamos relembrar as camadas da Terra. Crosta, manto, núcleo. A crosta não parece que ela é inteirinha, bonita, linda, perfeita? Mas ela não é. Ela é cheia de rachaduras, de fendas, como a que vocês viram no vídeo do Rift Africano, onde comprova que há mesmo a separação de pedaços da crosta terrestre. Mas precisavam de entender como que tem a movimentação da crosta terrestre. Por que que ela se movimenta? Para isso, observe novamente a imagem. O manto, ele não tem uma parte que é pastosa, que é líquida, que é o magma, que quando sai nos vulcões a gente chama de lava? Então, lá dentro da Terra, abaixo da crosta terrestre, esse manto, ele faz uma movimentação. É como se ele estivesse fervendo. Sobe e desce num movimento chamado de convecção, por causa da grande temperatura e pressão que tem lá dentro. Esse movimento de convecção do magma é que faz com que haja um movimento da crosta terrestre, que no caso, as placas tectônicas. Placas tectônicas vêm de construção, do grego tectônicas vem de construção. Imagina comigo um surfista. O movimento das ondas do mar é o movimento do magma. A prancha do surfista representando uma placa tectônica e o surfista representando um continente. Viram que o que movimenta não é o continente, como o Wegener achava, e sim, o movimento é o do magma, que movimenta as placas tectônicas e, por consequência, movimenta o continente. Aí, com as duas teorias juntas, houve realmente a comprovação de que existe sim um movimento dos continentes através do movimento das placas tectônicas. Mas eles comprovaram isso melhor foi quando, depois da Segunda Guerra Mundial, eles estavam estudando mais profundamente o assoalho oceânico. E eles encontraram cadeias de montanhas no assoalho oceânico. E eles ficaram intrigados com aquilo, como haveria aquela formação. E foram estudar a data das rochas. Perceberam que no meio do Atlântico, as rochas são mais novas e rochas mais próximas da placa africana com a placa sul-americana são mais antigas, provando que no meio está saindo ainda magma e formando rochas novas. Claro, isso leva milhões de anos. E comprovando também que o movimento das placas tectônicas ele ainda continua, só que muito lentamente e a gente nem percebe. E esse meio do Oceano Atlântico, onde está a cadeia de montanhas, é chamado de dorsal mesoatlântica, que foi descoberta e estudada por Harry Hess e Robert Dietz. E logo em seguida foi concretizada a teoria da tectônica de placas por Tuzo Wilson em 1968. Então, quais são as placas tectônicas que formam a Terra? Observe essa daqui, placa sul-americana, o contorno dela aqui. Nós estamos mais ou menos aqui, então o Brasil está mais ou menos no meio da placa sul-americana. Por isso que nós não sofremos tanto com essa movimentação, não sofremos com terremotos, não sofremos com tsunamis. Observem a placa tectônica africana. Olha o desenho dela, olha o tamanho enorme. Aqui nessa emenda é onde que está
a dorsal mesoatlântica. Aqui é que descobriram a cadeia de montanhas e perceberam que quanto mais próximo da placa africana, rochas mais antigas, quanto mais próximos à placa sul-americana, mais antigas, e no meio, rochas mais novas, mais jovens, provando que ao se afastarem está subindo o magma, resfriando e formando a cadeia montanhosa. Observe essa setinha para cá e para cá, mostrando que aqui nessa divisão está havendo distanciamento, placas africana para cá e placa sul-americana para cá. Observa aqui a placa de Nazca com a placa sul-americana. Tá vendo que a setinha vai de encontro, mostrando que elas estão se encontrando. Isto daqui prova para nós que existe um movimento das placas tectônicas. Placa norte-americana, placa euroasiática, placa indo-australiana, placa do Pacífico, placa das Filipinas. Então essas são as principais placas tectônicas que tem no nosso planeta. Quais são os movimentos das placas tectônicas? Como eles se chamam? Existem 3 tipos de movimentos principais. Esse primeiro, da zona de divergência, onde mostra aqui, ó, eles se separando, setinha para um lado, setinha para o outro, onde mostra que as placas estão se separando. Então aí eu chamo de zona de divergência ou movimento divergente. Existe um movimento de convergência por obdução ou transformante, que é quando a placa tectônica se desliza uma ao lado da outra. E o terceiro movimento, que é o movimento de convergência por subdução, que é quando uma vai de encontro à outra. A continental fica por cima e a oceânica fica por baixo. E todos esses movimentos provocam tsunamis, maremotos, terremotos, vulcões. O movimento das placas tectônicas originou os 6 continentes que nós conhecemos hoje no nosso planeta. Então, hoje o nosso planeta tem essa cara. O verde é o continente americano, a África no amarelo, o continente africano, o vermelho é o continente europeu, na Europa, o laranja é o continente asiático, Ásia, esse lilás é a Oceania, o azul, a Antártida. Esta é a conformação que nós temos no planeta atual, tudo isso graças às 2 teorias, deriva continental e placas tectônicas. Para concluir, eu quero focar no objetivo que era da nossa aula, que era compreender esse desenho do Brasil e da África. Se nós pegássemos e juntássemos, haveria um encaixe perfeito, como um quebra-cabeças. E essa aí foi a primeira coisa que despertou os pesquisadores, principalmente Wegener, a imaginar por que essa conformação tão perfeita, sendo que eles estão tão distantes hoje. E aí que começou a estudar e pesquisar e perceber que um dia era tudo junto, por isso o encaixe perfeito. Até uma próxima videoaula. Amo vocês!